aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E tem boa, a história é boa, conhecida, mas não é a história que nós queremos, são as revelações. Diz assim: e sucedeu que, depois disso, depois do que, pastor? Esse homem que nós vamos falar dele, Josafá, ele foi um homem de Deus, mas ele cometeu um erro. Qual o erro? Na vida dele, ele fez uma aliança com um homem chamado Acabe. Acabe é o símbolo da rebeldia em Israel. Ele e a mulher dele, Jezabel. Eles praticavam idolatria, feitiçaria, paganismo e tudo. Eles levaram todo o culto errado para Israel. Esse homem de Deus, chamado Josafá, ele fez aliança com ele para lutarem juntos numa guerra. Primeiro se aparentaram, um casou com a filha do Josafá, casou com a filha do Acabe. Bem, mas não é mensagem para agora. A nossa mensagem é exatamente isso. Ele foi fazer o que não deveria de fazer. Ele foi repreendido por um profeta de Deus quando ele voltou. Nessa batalha ele quase perdeu a vida, o Josafá. O Acabe perdeu, porque eles não ouviram o homem de Deus. O homem de Deus deu um aviso, o homem de Deus deu um toque nele, disse que ele não podia de maneira alguma ir naquela batalha, né, e que ele morreria naquela guerra. E o Acabe não aceitou, não. O Acabe ficou tão furioso que disse: pessoal, guardem esse homem no calabouço, na prisão, quando eu voltar eu vou cuidar dele. E ele disse: tão certo que se você voltar, o Espírito de Deus não falou por mim. E nós sabemos que ele não voltou. Ele preparou até uma cilada, porque ele disse para o Josafá: Josafá, você vai com as suas vestes reais, eles não querem você, eles querem a mim. Isso era verdade. Eu vou como um soldado, então na batalha eles estão me procurando, eles não vão me achar. E quando eles viram um homem com as vestes reais, os inimigos foram em cima do Josafá, mas Deus não permitiu, que eles chegaram perto, olharam, não é o Acabe, e desistiram de perseguir o Josafá. Um soldado inimigo pegou uma flecha, lançou a flecha e pegou num soldado de Israel. Quem era o soldado de Israel? Era o Acabe. E a palavra do homem de Deus se cumpriu. E quando ele voltou para Jerusalém, ele foi repreendido por um profeta. Ele, sendo de Deus, aceitou a repreensão. Aí, depois disso, vieram os filhos de Amon e de Moabe, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, parado aqui. Por que ele temeu? Quando a nossa comunhão não é plena com Deus, nós tememos. Quando a nossa comunhão é plena com Deus, aconteça o que acontecer, você não teme. É um diagnóstico médico horrível, seu ou de alguém da família. O que você diz? Não, ele é Deus para mudar essa história. Quando a nossa comunhão não é plena, às vezes estamos na igreja, estamos no altar da igreja, mas não temos uma comunhão diária com Deus, não temos aquela comunhão, entenda, como deveríamos de ter. E nós nos assustamos com o mal, nós nos assustamos com o perigo. Não precisa sair daqui não. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 14 e 15, olha o que diz. Diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Você tem que ver como é que você está andando. Por quê? Porque quando vem o dia mal, se você não estiver fortalecido no Senhor, se você não estiver em comunhão com Deus, você treme, irmão. Você se assusta, você se apavora. Se não, entenda bem, você cai numa depressão até profunda. Então o Josafá temeu porque a comunhão não era plena. Repito, veja como você tem andado com Deus. O diabo cria situações para tirar você da comunhão, para nos tirar, vamos generalizar, para nos tirar da comunhão. Ele cria, às vezes, não estou dizendo que seja o caso de alguém, é prostituição. Traz sempre facilidade nesse campo para você. Não, você tem que falar: eu sou homem de Deus, sou um homem casado, eu sou marido de uma só mulher, a senhora é mulher casada, é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Não caia na cilada do diabo. É um ex que vem, hoje a internet traz muita coisa assim. O pessoal vai, não cai na cilada do diabo. É do colega de trabalho que vem, entenda bem, um galanteio, não sei o quê, vem. Não caia na cilada do diabo. Não cai, mas aí tem gente que não é isso. Tem gente que ele é frágil emocionalmente. O diabo sempre está usando alguém para provocar a ira dele, o ódio dele, a raiva. Não, irmão, não guarda. Mas pastor, já falaram de mim. Tua luta não é contra a carne, você. Aquele cara pisa na bola mesmo, olha por ele então.
Mas tem gente que cai. Mas o que o diabo quer? Ele quer tirar você da comunhão, como o caso. Puxa, era o rei Josafá, ele foi se aparentar com Acabe, que era rei de Israel. 2 reis, puxa, vão ser uma nação mais forte ainda, vão ser uma nação mais poderosa. Não, seja dirigido por Deus. O diabo é mestre, às vezes, usar amigos, entenda? Por exemplo, nós, eu costumo dizer assim, tem o ladrão porque existe o receptador, o que compra o roubo. Tanto que se você vê a pena de um furto, né? Como a pena da receptação é a mesma. Mas por quê? Porque só tem porque o outro tem. A mesma coisa, só tem pessoa que ouve, não ouça ninguém. Falou mal de alguém, não guarda nada, não, vamos orar pela pessoa. Então deve ser um momento fraco dele. Não cai nas ciladas do diabo. Não são poucas pessoas que estão caindo nas ciladas. Isso enfraquece você. Qual é o sinal da sua fraqueza? É quando vem o mal, você treme. Quando veio o mal, você se assustou, ele temeu. Mas ele era de Deus. E deu-se a buscar o Senhor e pregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Atenção, para falar com Deus você tem que se levantar. Ué, não pode orar sentado? Não, não é isso não, é posição física, não é posição espiritual. Porque quando você está abatido, você não está crendo nele. Você tem que lembrar que existe um Deus. O exemplo que eu dei no início, surgiu um diagnóstico em você, alguém da família, é um câncer. Se você não lembrar dele, você abaixa a cabeça, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Mas se você lembra quem é Deus, espera aí, Deus faz o impossível se tornar por você. Mas espera aí, ele é Deus para mudar essa história. Na vigília, nós tivemos 4 vigílias aqui, eu dei Isaías 60, versículos 1 e 2, lembra? O que diz Isaías 60, versículo 1 só? Levanta, só o início, levanta-te, resplandece. Quer dizer, você tem que se levantar, ele é Deus, tá bom, é um câncer, mas ele é Deus, é uma doença cardíaca irreversível, tem que talvez entrar na safena, sei lá, no estende, ou até um transplante, mas ele é Deus, e nós esquecemos, não, mas o marido está de cabeça virada, a mulher está não sei o quê, ele é Deus para mudar, mas meu filho já é um alcoólatra, já é dependente químico, seja o que for, ele é Deus, e nós esquecemos. Aí abaixamos a cabeça, e aqui ele está dizendo que Josafá se levantou. Quer dizer, se colocou de pé, tem que se colocar de pé. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, olha o que diz, Ezequiel 2:1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2, que eu não dei de manhã. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aí sim, irmão, quando você se propõe, não, eu vou buscar Deus, o caso é difícil, o caso é perdido, mas Ele é Deus. Aí o Espírito Santo vai colocando você de pé. Então, se coloque de pé. E ele orou e disse, Senhor Deus de nossos pais. A oração que ele fez, o Josafá, é como fazem os advogados, diante para defender uma causa, né? Expor uma situação ao juiz. Geralmente eles colocam os fatos e depois colocam o quê? O direito. Aí fazem um confronto entre os fatos e o direito. É isso que o Josafá fez. Ele começou a lembrar dos versículos, Senhor Deus, a tua palavra diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós devemos nos apresentar a ti nessa casa. Eis que agora, ele falou dos fatos, os filhos de Moabe estão vindo contra nós de Amon e das montanhas de Seir. É isso que temos que fazer. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 26, olha o que diz, nós falamos em uma fórmula de oração, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que ele está dizendo? Mas Deus é esquecido? Não. Quando você está lembrando, não é para me lembrar Deus, você está se ligando com Deus. Você está ali pela palavra, preste atenção que você já orou assim, eu oro. Deus, surgiu essa doença, mas a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Deus, o meu marido está desse jeito, a minha esposa está desse jeito, mas a tua palavra diz que o marido santo santifica a mulher santa santifica o marido. Senhor, o meu filho está no álcool, está nas drogas, está me afrontando a numa rebeldia grande, mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Meu papai não quer saber de Jesus, minha mamãe afronta até, diz que não quer saber, mas a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então você faz esse confronto entre os fatos e a palavra
palavra, e ele fez. Mas foi tão válido que o versículo 12, ele termina a oração assim, aparentemente derrotado, mas não estava não. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Parece que está derrotado. E não sabemos nós o que faremos. Parece que continua fracassado. Não. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, Deus, eu não tenho força para enfrentar. E é verdade. Não é com a nossa força. Meus olhos estão postos em ti. No Salmo de 84, no versículo 12, olha o que o salmista falou. 84, 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quer dizer, ele começou então a mostrar que a confiança dele está Deus, pelas nossas próprias forças, nós não sabemos o que vamos fazer, não sabemos como lutar, mas os nossos olhos estão postos em ti. É o que você tem que fazer, tirar os seus olhos da ventania, da tempestade, e colocar os olhos em Jesus, porque ele, Jesus, é quem faz. Como ele vai fazer, não sabemos, mas ele é Deus, é ele quem faz a obra. Como é que ele vai fazer um câncer desaparecer? Como é que ele vai convencer uma pessoa que está no alcoolismo? Eu sei o que é isso, entende? Mas Deus faz, porque verdadeiramente Deus faz o homem de novo. Não um novo corpo, mas um novo espírito, e até restaura o corpo, e cura o corpo, e restaura a alma. Nós temos que olhar nisso, olhar para o Senhor, e valeu, aí vem a resposta de Deus pelo homem chamado Jaaziel. No versículo 15, diz assim, o 15, e Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, amanhã, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. É Deus quem faz a batalha, meu irmão, é Deus. E se Deus entrou na batalha, quem vai vencer o seu Deus? O que o Paulo disse em Romanos 8,31? Estão lembrados? Ele falou o quê? Que diremos, pois, a essas coisas? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus entrou na batalha, pronto. O caso é que nós, veja que eu estou incluído, nós nem sempre conseguimos colocar Deus na batalha. Nem sempre conseguimos trazer Deus para a batalha. Nós temos que aprender a trazer Deus para a batalha. Quer dizer, colocar Deus na luta, colocar Deus na guerra, porque aí é sinal de vitória. O Josafá teve essa convicção que Deus tinha entrado na batalha. Quando ele teve essa convicção, ele parou de orar. Ele sabia que Deus estava na batalha. Aí deixa eu ler o que eu não li no culto da manhã. Amanhã descerei contra ele, Deus vai te instruir-te-ei o caminho que deves andar. Diz, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Repetindo, nessa peleja não tereis de pelejar. Nessa batalha, quer dizer, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, no meio da luta, você não pode ficar, porque tem horas que parece que nada aconteceu, parece que não tem nada, e você desiste, eu acho que eu não estou orando direito, não está acontecendo nada. Não, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. É aquela hora que a pessoa diz, não adianta insistir comigo não, hein? Cada um tem a sua religião, cada um na sua, para com esse negócio. Você, meu Deus, o que adianta eu estar orando? Não, Deus está trabalhando. O missionário R.R. Soares, ele costuma dizer que quando o diabo diz, não sai, está de malas prontas. Ele tenta o último acordo com você e você cai. Puxa, eu orei. Não, parar e estar em pé. Parar e deixa Deus operar. Quer dizer, não aconteceu nada. Ele continua, chegou em casa, estava bêbado, estava drogado, chegou em casa, parece aquela mesma estupidez, aquela mesma grosseria, aquela mesma afronta, aquela mesma rejeição, ou fez um novo exame e, puxa, não aconteceu nada, pelo contrário, até aumentou a doença, até aumentou a enfermidade, e você desiste. Não, nós andamos por fé e não por vista. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. O diabo tenta assustar. Pedro disse que ele brama, ruge como leão, quer dizer, procurando intimidar, procurando amedrontar, e muita gente cai nessa cilada. Está até piorando, eu estou com aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Não. Deus está agindo, Deus está operando, eu ando por fé e não por ver. Mas como é que Deus está agindo? Teu marido está bebendo mais, tua mulher está assim, teu filho, você chega em casa e vê a situação pior do que estava.
Você vê a situação pior e muita gente retrocede nessa hora. Não, parar está em pé. Não vos assusteis, que o diabo vai tentar intimidar, vai tentar amedrontar, vai tentar covardar você. Você não se acovarde, você não se intimide. Ande por fé. A vitória é minha, Deus está agindo, Deus está operando, Deus seja louvado. Aí diz, então assim, não vos assusteis, amanhã saiu do encontro, porque o Senhor será convosco. Aí ele entendeu, chamou os cantores, mudou o plano de guerra, fez uma coisa aparentemente de doido, vamos falar já. Versículo 20, pula para o 20. E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá. Olha aí, pessoal, de novo, hein? Ele ficou em pé para falar com Deus. Ele tinha que ficar de pé no meio da batalha e ficar de pé agora para falar com os outros. Ninguém ouve quem está caído. Não ouve. Pode ter a certeza disso. Você ouviu. Agora, primeiro ficou de pé para falar com Deus. Depois ficou de pé, vindo Deus operar, crendo que Deus estava agindo no meio da batalha. Agora ele tinha que se dirigir ao seu povo. Mas não tinha vitória alguma. Aí ele falou de uma maneira profunda: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Pessoal, Deus falou comigo, eu ouvi uma pregação, uma mensagem, Deus falou comigo, você pode até citar, deixa eu contar para você o que já aconteceu comigo, na igreja aconteceu isso, eu tenho um testemunho bonito, assim, pode até contar um fato bíblico, mas o bonito não é apenas contar a história do passado, é contar o que está acontecendo agora. Olha, aconteceu isso, quer dizer, isso levanta. Quando um homem chamado Filipe foi pregar em Samaria, quando havia perseguição em Jerusalém, no capítulo 8 de Atos, versículo 6, olha o que diz a Bíblia: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então as pessoas vão ver, não, pessoal, mas peraí, deixa eu contar, meu Deus é real, vocês me conhecem, sabe como é que era a minha vida, aí até o que eles esqueceram, você começa a falar. Eu lembro que eu fui pregar no bairro onde eu fui criado, e os amigos começaram a contar fatos do passado. Quando eu senti que eles estavam entrando para chocarrice, para deboche, não é mesmo? Aí o que eu fiz assim, mas peraí, assim, como Deus mudou a minha vida, quer mudar a vida de vocês. Entrei lá com o Evangelho. Que se deixasse, sabe como é que era? Uma roda do pessoal, tudo bebia. Aí fui lá falar para eles, marquei um café da manhã com eles, né, fizemos um café lá no bairro e tudo. Aí começamos a contar fatos do passado, tudo aqui. Quando eu vi que eles estavam entrando assim, estava eu, um pastor, o pastor de Itaquera, que é o pastor André, estava comigo. Aí na mesma hora eu falei assim, mas você vê? Vocês podem olhar isso, vocês sabem que é real. O que Deus fez comigo, que ele me conheceu, ele sabia que eu era pinguço. Crede, entenda bem. Assim como Deus me libertou, aí um outro particular veio e falou da depressão, eu contei o testemunho da depressão e já orei por ele. Amigo, é isso, as pessoas vão prestar atenção. E o bonito mais forte agora, 21, coisa de doido, que coisa de doido é essa? E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu gosto de explicar que eu falo isso durante décadas. Eu não posso falar séculos ainda, mas décadas eu já posso falar. Entenda, mais de 3 décadas. Eu digo por quê? Presta atenção nesse detalhe aqui. Ele colocou os cantores na frente. Mas não pode. Pensa nesses filmes, né? Filme de época, em que os homens vinham com escudo, aí o inimigo lançava uma flecha e... sempre o escudo. Ele colocou os cantores, mas espera aí, a primeira flechada, a primeira lança mataria um cantor. Não, ele acreditava que Deus estava na frente de todos. Ô meu irmãozinho, é bonito oferecer um culto de ação de graças, mas eu quero oferecer um culto de ação de graças sem a bênção estar na mão ainda. Quer dizer, oferecer pela fé. Ele acreditou que Deus começou a cantar, mas peraí, isso é loucura, como é que nós podemos chegar ali, rei, isso é loucura, vão matar os cantores aqui, não, Deus está na frente, eles não vão nem nos enxergar, é que falamos isso. Pastor Jaime, tem uma pessoa, entenda bem, me persegue no local do trabalho, puxa, eu estou pensando, será, de mudar de sessão, ou então me disfarçar. Irmão, nós temos que crescer mais na fé, de uma tal maneira que a pessoa nem vai te enxergar mais. Até podia dar testemunho para vocês, uma ocasião, um pastor trabalhar com ele, era rapazinho ainda quando ele começou,
Depois ele foi pastor, muito conhecido em São Paulo e tudo. E ele vinha da vida errada e tudo. E ele tinha bastante dívida, negócio de biqueira, essa dívida de viciado, né? E um dia ele chegou lá em Madureira, a estrada do Portela, ele chegou pálido, assim, assustado. Ele disse, pastor, lembra que eu falei para o senhor que tinha uns homens que queriam me matar, onde eu morava? Passei por eles agora, estão ali perto, tem um lugar chamado Portelão lá, escola de samba, né? Ele passou ali perto do Portelão. Disse, calma, amigo, eles não vão te enxergar, não. Não, é que você descobrir que eu estou aqui. Não, o que você vai fazer? Olha o que eu falei para ele. Você vai passar perto deles agora. Mas não faça isso, eu fiz que eu estava debaixo da unção na hora, que Deus me dirigiu para isso, porque ele precisava de um sinal na vida dele. Por favor, não é para você fazer. Fiz porque Deus me dirigiu naquele dia. Se você vai lá agora, você vai passar e eles não vão nem te enxergar em nome de Jesus. Lembrei do Eliseu, fez uma oração que os homens não enxergaram Eliseu. Aí ele foi, mas ele voltou e já viu falar bobo alegre? Ele disse, pastor, o que é isso? Eu falei, o quê? Eu passei perto deles, fiquei na frente deles, cheguei a ficar assim para eles, fiquei olhando para eles assim, ó. E eles olhavam para o outro lado da rua como se não estivessem me vendo. Eu disse, é Deus, amigo. Ele não deixou de ser Deus, não. Claro que eu não lembro todas as palavras que falei para ele, estou falando para você quase 40 anos atrás, 30 e tantos anos. Meu irmãozinho, esse é o Deus da Bíblia. Nós temos que acreditar. Josafá, então, simplesmente colocou porque ele acreditava que Deus estava no comando. E valeu. Olha o 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Quer dizer, um se levantou contra o outro. O que você está fazendo aqui? Que você... Não, você é inimigo, então vamos terminar com ele. Depois que eles terminaram, olhou para o não, você também é meu inimigo. Um acabou com o outro. Quando Judá chegou no campo de batalha, diz, e versículo 24, entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eles que eram corpos mortos, e que jaziam em guerra, e nenhum escapou. Meu irmãozinho, nosso Deus sabe guerra. É guerra. Há um livro muito famoso, o pessoal usa na filosofia, toda a arte da guerra, né? Diz que o bom inimigo, o homem que sabe lutar é aquele que nem luta, ele vem sem lutar. Você tem que aprender isso, deixar Deus agir, Deus operar. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3, olha como é que o Moisés chama o Senhor Deus. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Esse é o nosso Deus, pessoal. Como é que ele vai fazer? Eu não sei. Como é que ele fez Lázaro voltar? Pensa num corpo de 4 dias. Um corpo de 4 dias é um corpo em quê? Decomposição, entenda bem. Um corpo apodrecido, tanto que a irmã falou, o senhor cheira mal, já é de 4 dias, realmente, mas o que ele fez nós sabemos, ele é Deus, mas não é só ali o espírito, onde estava o espírito dele? Havia uma crendice no passado entre os judeus, que uma pessoa morta, o espírito ficava ali durante 3 dias, depois de 3 dias que ele ia embora, quer dizer, Deus falou, 4 dias, esse é o nosso Deus. Creia, você tem que agir e confiar. Então nós começamos a primeira semana, vai determinando a salvação da família e vai funcionar.